Êxodo capítulo 23. Leis contra a falsidade e a injustiça. Não admitirás falso rumor, e nem apoiarás ao ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado sem falta, o levarás ao seu dono. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não desprezarás o direito do pobre na sua demanda. De palavras falsas te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm olhos abertos, e perverte até as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. O ano jubileu. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos. Mas o 7º ano a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do que sobrar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olivo. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Lembra-te de tudo o que vos tenho dito. Do nome de outros deuses não vos lembreis, nem mesmo o pronuncie a vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa, a festa dos pães sem fermento. Comemorarás 7 dias, comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, no tempo determinado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu dizer, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás,
nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servires ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprireis. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne um deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E estabelecerei os teus limites desde o Mar Vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Êxodo capítulo 24. Moisés no Monte Sinai. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, dar-te-ei
as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos para vós. Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Então, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo 25. As ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. A arca do concerto. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 covados e meio, a sua largura de 1 covado e meio, e de 1 covado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeiras de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. O propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra.
As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali farei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães ázimos. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 covados, a sua largura de 1 covado e a sua altura de 1 covado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobrindo-los com ouro para levar com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face perpetuamente. O castiçal de ouro. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão também de ouro. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 hastes do castiçal do outro lado dele. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 cálices, no formato de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo, capítulo 26. As cortinas. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim.
Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta da cortina, da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas de uma com a outra, e formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida, e juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda, e farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas. Assim ajuntarás a tenda para que seja uma, e a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. O covado de um lado e o covado do outro que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. As tábuas. Farás também as tábuas para o tabernáculo, de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1,5 covado. 2 encaixes terá cada tábua, travadas, uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia. Ao sul, farás também 40 bases de prata, debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes.
Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. O véu do santuário. Depois farás um véu azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre.